As primeiras tentativas de criação de indústrias cinematográficas mais consistentes, tanto no Brasil como na Argentina, se dão no início dos anos 30, através de uma emulação do modelo hollywoodiano. Então, construção de estúdios, uma tentativa de imitação do Star System, filmes de gênero, não é? E com a figura muito forte dos produtores. No Brasil, a principal tentativa nesse sentido foi a Cinédia, não é? Criada por Ademar Gonzaga em 1930. No caso argentino, o principal exemplo é a Argentina Sonofilmes, criada por Dom Ángel Mentasti, e depois a sequência dessa empresa é dada pelos seus filhos. Mas há outras empresas que são criadas tanto aqui como lá. No caso brasileiro, por exemplo, a Cinédia, Ademar Gonzaga, em 1930, era na realidade um jornalista cinematográfico, um crítico, não é? Já com muita atuação à frente da revista Cinearte, que era a principal revista de cinema brasileiro, e já tinha dirigido um filme, Barro Humano, em 1928, que havia obtido muito sucesso. Mas era um filme feito fora de qualquer esquema industrial. Não é? Mas esse filme obteve sucesso de crítica e de público. Ou então, por exemplo, no caso da Brasil Vita Filmes, a criadora foi a atriz e produtora Carmen Santos, que já havia atuado e trabalhado como coprodutora numa série de produções cinematográficas, mas também sem muito sucesso em termos de público, e filmes que, na realidade, tiveram muita dificuldade no mercado. O caso argentino é um pouco diferente. Dom Ángel Mentasti era um homem ligado ao campo da distribuição, ele havia trabalhado em distribuidoras, teve a sua própria distribuidora. Outros produtores da Argentina também eram pessoas ligadas, ou, por exemplo, ao ramo do rádio, não é? No caso dos criadores da Lumiton, ou então gente ligada à produção cultural nas suas mais variadas áreas, que é o caso, por exemplo, da Rio de la Plata e da São Miguel. Por volta da virada dos anos 20 para os anos 30, na realidade, o mercado de exibidor já estava plenamente afirmado, tanto no Brasil como na Argentina, ou consolidado. Agora, era um mercado totalmente dominado pelo produto norte-americano, tanto lá na Argentina como cá no Brasil. O que você tem de alteração ao longo dos anos 30 é que, no caso argentino, o produto nacional, ou seja, o produto argentino, avança no mercado interno, não chega nunca a ameaçar o domínio americano, mas consegue um relativo espaço dentro do mercado interno e consegue ser, inclusive, exportado para outros países da América Latina, inclusive o próprio Brasil, mas, claro, com mais sucesso nos países de fala espanhola, né? No caso brasileiro, infelizmente, apesar de alguns sucessos de público, como o filme Coisas Nossas, ou como Alô, Alô Carnaval, Alô, Alô Brasil, a verdade é que o domínio norte-americano continuou sendo total, praticamente, e o produto brasileiro não teve uma expressão maior em termos de mercado. Que desperdício. Esse material por aí ninguém aproveita. Melhor que manga rosa. No caso da Argentina, as pessoas que se lançaram à produção naquele momento, nos anos 30, os produtores, tinham mais experiência de mercado. O fato de você conhecer como funciona de fato a distribuição, de você já ter tido essa experiência, de ter trabalhado também com a exibição, certamente dava um background maior em termos mercadológicos ou em termos de conhecimento das relações de mercado do que no caso brasileiro, onde esse conhecimento era muito mais restrito. O cinema argentino apostou mais decididamente em gêneros populares, não é? Embora no caso brasileiro também haja isso, no caso argentino você vai ter uma série de produções com apelo ao tango, com apelo ao teatro popular argentino, com apelo a obras literárias de muito sucesso popular. No Brasil, isso ocorreu com mais comedimento. Finalmente, não deixa de ser importante a questão do Estado. Curiosamente, na Argentina, o Estado só passou a interferir diretamente na produção já em meados dos anos 40.
não é? Enquanto no Brasil, conforme nós sabemos, não. A primeira legislação protecionista no Brasil para o cinema data de 1932, ou seja, ainda do governo provisório de Getúlio Vargas. Ou seja, o Brasil antecede muito a Argentina em termos de legislação protecionista. Só que no caso brasileiro, essa legislação protecionista não era voltada para qualquer interferência no mercado. Era muito mais voltada para a proteção ao cinema educativo, ao cinema de cunho cultural. E havia uma clara tendência do governo a influenciar a produção brasileira de curta e de longa-metragem nesse sentido, no sentido de uma produção mais cultural, enfim, que defendesse valores então entendidos como os verdadeiros, entre aspas, valores da cultura brasileira. Na Argentina não houve uma influência tão forte do Estado nos anos 30 em relação ao cinema, e me parece que isso permitiu aos produtores uma maior liberdade em termos de poder abordar temas mais populares, gêneros mais populares, sem se sentir tão pressionados da parte do Estado. Note que havia, claro, pressões também na Argentina, mas como lá não havia nenhum tipo de favorecimento por parte do Estado, também o poder dessa pressão me parece que era um pouco menor. Gracias. Téngalo. No. Guárdelo. ¿Pero cómo se va a quedar sin él? No. Em relação ao Brasil, essa compreensão da parte do Estado brasileiro do cinema mais como um instrumento cultural do que como indústria, digamos que é uma compreensão que marca as diferentes políticas cinematográficas brasileiras ao longo da história. Digamos assim, como já colocou inclusive uma autora importante, que é a Anita Simes, uma pesquisadora importante na nossa área, a legislação de 32 ela é matricial em relação a outras legislações que diferentes governos, em diferentes momentos da história brasileira, vão adotar em relação ao cinema. Matricial por quê? Porque você tem uma compreensão mais culturalista, eu vou usar esse neologismo, do que industrialista. O cinema mais como um elemento de cultura do que de indústria. Claro que há talvez alguns momentos de exceção, principalmente os anos 70, a atividade da Embrafilme, um exemplo recente, é a criação da Ancine no início dos anos 2000. A previsão inicial é que a agência ficasse ligada ao Ministério da Indústria e Comércio, o que não ocorreu ao fim e ao cabo. A agência ficou ligada ao Ministério da Cultura, e isso tanto por pressão do meio cinematográfico, mas também pela própria forma como o governo, no caso o governo Lula, compreendeu a questão. Então nós podemos ver, se não uma influência direta, mas pelo menos uma postura matricial que se espraia ao longo da história de compreensão do cinema brasileiro na sua relação com o governo. Busco esquecer aquela ingrata que eu amava e que me abandonou, apedrejado pelas ruas, vivo a sofrer. Não tenho lar e nem parente